Em Capernaum, cidade que se espelhava no legendário lago de Tiberíades, vivia, nos tempos em que o carpinteiro de Nazaré percorria a Palestina fazendo prodígios e milagres, um casal não muito idoso, mas que se aproximava da quadra outonal da vida, próximo aos 40 anos. Este casal era feliz. Tinha um filho, Estevão, todo amor, obediência e bondade. Estas três criaturas felizes viviam num pequeno rancho entre murtas e oliveiras. O pai de Estevão era pescador, conhecia o segredo profundo das águas daquele lago e sabia quando a bonança ou a tempestade havia de sobrevir àquela superfície líquida. E amava o seu mar, o mar da Galileia, aquele doce mar que o tinha visto nascer, crescer, em cujas ondas havia lutado tanto e de cujas águas havia arrancado durante anos o sustento da sua vida e da sua pequena família. Estevão seguiu o ofício do pai. A água tinha para ele atrativos mil. Gostava das mudanças bruscas. Muitas vezes ficava nas horas vagas a olhar para a espuma que se deixava morrer na praia. Amava supremamente as noites de luar, quando, assentado numa grande pedra do quintal de sua casa, que ficava num declive manso, olhava os raios da lua cavalgando as ondas. O rumor das águas era uma música suave aos seus ouvidos e lembrava-lhes as poesias sacras do salmista. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até os fins do mundo. De sua mãe, piedosa e gentil, Estevão havia aprendido a amar todas as coisas belas. Na pequenina casa, nos umbrais das portas e nas paredes, liam-se em versículos dos antigos profetas. Aos sábados, era acordado no seu quarto pelos cantos alegres da boa senhora que o despertava louvando o Senhor e que se aprontava para ir à sinagoga ouvir a leitura da lei, dos salmos e dos profetas. Era ela que lhe levava as suas sandálias e o manto carmesim dos dias de festa. E os três iam instruir-se na lei do Senhor. O jovem apreciava muito Davi e os profetas Isaías e Amós. Sonhava com a redenção de sua terra e esperava ansiosamente a vinda daquele Messias que, desde tanto tempo, estava sendo esperado. Sabia muitos salmos de cor e eram estes cânticos os seus companheiros prediletos nas horas tácitas de meditação. Amós era o tipo forte do justo, o herói nacional que mais lhe tocava o coração, porque, na sua simplicidade de homem campesino, soubera anunciar a justiça de Jeová contra o pecado vil e entorpecente. Não podia Estevão suportar a injustiça e a imoralidade, e debaixo de sua roupa de pescador batia um coração inflamado de amor divino. Por isso, vivia solitário. Quase sempre, após os lidares do seu mistério de pescador, se ele pudesse, como Amós, ser útil ao seu Deus, Amós não tinha sido também filho do povo? E as suas preces, em frente ao lago amado, eram fervorosas. Jeová dos exércitos, tenho sede de luz e de justiça. Quando vier o Messias para nos libertar, aceitar-nos-á entre os teus soldados. Eu quero ser valente como os 300 de Gideão e entrar como rei triunfalmente na cidade de Davi. Ouve, ó Deus Jeová, a minha súplica, e não permita que a ânsia indômita do meu ideal
se aniquile na praia deste mar como a vaga indolente. Em ti confio, pois, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Estevão não foi certo dia trabalhar, nem a mãe o teve consigo em casa. As sombras vespertinas haviam já baixado sobre a pequena cidade quando ele entrou em seu lar. Depois de saudar os pais, estendeu-se na esteira, pensativo e taciturno. Estevão, disse-lhe o pai, onde estivestes hoje? Esperei-te na praia para que me ajudasse a mudar umas peças no nosso barco e não foste. Tu não costuma fazer isso, sem avisar-me. Por que fizeste assim hoje? E tu, meu pai, pudeste trabalhar com todo o alvoroço que havia na nossa cidade? Que alvoroço, meu filho? Pois não sabes que chegou aqui um grande profeta? Tem estado todo dia em nossa cidade. Junto dele havia sempre uma grande multidão. Fala coisas maravilhosas. Parecem palavras que descem diretamente dos céus. Oh, se vós os ouviste falar, a sua voz às vezes é mansa como o cântico da vaga, que tranquila vai descansar na areia. Outras vezes é solene e austera como o choque dos vegalhões no mar alto. Vós o tendes de ouvir. Amanhã irá à nossa sinagoga e nos explicará a lei e os profetas. Certamente foi por isso que havia tão poucos pescadores hoje na nossa praia. Mas de onde vem este homem? Qual é o seu nome? Não sei. Indaguei aqui e acolá, mas não conseguia saber coisa alguma. Mas o que sei é que ele fala como quem tem autoridade. No dia seguinte, ainda o sol não se havia feito ver e Estevão já estava de pé, meditando nas palavras que ouvia na véspera na praça do mercado, proferidas pelo forasteiro. Como esperava ansioso a hora em que se abrisse a porta da sinagoga. Finalmente o sol irradiou a sua luz sobre a superfície calma do lago. Estevão saiu para o quintal e debaixo das oliveiras fez a sua oração matinal. Senhor Jeová, quão bem eu me sinto na tua presença. Como te posso agradecer todos os bens da vida? Que te posso dizer, Senhor? A ti que criaste este sol fecundo e esta terra maravilhosa. Só com o poder da tua vontade e da tua palavra? Oh, eu sinto dentro de mim uma grande força que me impele a grandes feitos. Senhor Jeová, como senti o coração em festa quando o peregrino de ontem falava do teu amor e do reino dos céus. Que posso eu fazer para ti? Como posso eu ser perfeito para te ser útil, para te servir? Sinto-me tão impuro na tua presença. Purifica-me, Senhor. Salva-me desta geração adúltera e pecaminosa. Desejo te servir como Amós. Depara-me, Senhor, um meio de engrandecer entre os homens o teu santo, o teu glorioso nome. Naquele dia foi o primeiro a sentar-se nos bancos da sinagoga. À hora de começarem os serviços religiosos, a sala estava apinhada. Todos olhavam para o estranho e faziam os seus comentários em voz baixa. Quando o ministro abriu o armário dos rolos sagrados e um dos anciãos convidou o forasteiro a ler uma passagem bíblica e comentá-la, fez-se um silêncio profundo no recinto. O desconhecido, abrindo passagem entre o povo, chegou perto da caixa que continha os escritos proféticos e, tirando o rolo, começou a ler: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos,
a anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois de ter lido, tendo entregue ao ministro o rolo do profeta, começou a explicar o significado das suas palavras, provando que ele, que ali estava, era aquele que Isaías havia anunciado que havia de vir. Todos estavam de olhos arregalados, e no fim do discurso inflamado e inflamador, formaram-se aqui e acolá grupos que discutiam a respeito do estranho. Seria ele mesmo o Messias? Mas que sinais dava ele para provar que realmente o era? De onde vinha? De quem seria filho? Eis que repentinamente passou de boca em boca a notícia de que o forasteiro era de Nazaré, era filho de um tal José carpinteiro. Muitos então, levantando os ombros e meneando as suas cabeças, saíam descrentes, murmurando entre os dentes: anátema, louco, louco, pode vir coisa alguma boa de Nazaré? Estevão, porém, empurrando à direita e à esquerda, conseguiu aproximar-se do forasteiro e tocou na fímbria do seu manto. Os outros podiam dizer do homem o que quisessem. Ele, porém, sentia profundo respeito e uma forte admiração por ele. Conseguiu contemplar os seus olhos, que olhar, que luz! Inundado de alegria, quase correndo, foi para casa, convicto em seu coração de que aquele filho de um humilde carpinteiro era o mestre que havia de vir ao mundo. Chegando em casa, encontrou os pais empenhados numa discussão interessante. O pai de Estevão dizia: não acho possível que o remidor do nosso povo possa ser um tão humilde homem. Tem de ser majestoso no seu poder, maior que Davi, mais sábio que Salomão. E um vulto tão excelente não pode andar assim peregrinando de cidade em cidade e ter tido por pai um simples carpinteiro. Certamente é algum maníaco que o demônio convenceu destas loucuras. Acho que tens razão. Ouvi dizer num grupo que um cidadão de Nazaré, vindo de lá hoje, narrou que os seus próprios conterrâneos não o receberam e que ele se refugiou aqui porque o queriam precipitar do alto do cume em que está situada a cidade. Faria isto ao seu mais ilustre filho alguma terra? Não se levaria antes um trono de ouro e marfim? Lembro-me de ter ouvido na sinagoga uma passagem do profeta Isaías que diz que o Messias havia de ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pode-se dizer isso de um homem? O seu aspecto humilde, a sua posição ínfima denunciam a falsidade das suas asserções. Nisto entrou Estevão na conversa. Ao contrário de vós, creio nas suas palavras. Elas desceram suavemente no meu íntimo como a água fresca, pelo declive suave entre ervas e flores. Quando ele falava, parecia-me ouvir o ruflar de muitas asas ao seu redor, asas de anjos. Oh, sim, meus pais, ele tem de ser o Messias. Não vedes que tempos os nossos? Onde encontraríamos luz se Deus não nos enviasse agora um seu mensageiro? Mas, meu filho, interrompeu o pai, não diz o profeta Miqueias que de Belém sairá o que será Senhor em Israel? E este é de Nazaré. Depois entraria entre a turba multa o rei? Não, com toda certeza habitaria antes num palácio majestoso e os homens iriam a ele para se prostrarem em sua presença e ofertarem-lhe dádivas preciosas. Não viste como ele conversa com qualquer um? Descobriu até sorrindo a um publicano. Que te parece isso, meu filho? Meu pai, acho que a humildade não é um mal no homem,
desde que seja piedoso. Não foi Abraão um simples pastor? E Moisés, quando foi chamado para ser o guia de Israel através do deserto, não estava em Midian, em casa de seu sogro, guardando os rebanhos? Davi não foi pastor e Amós, o forte Amós, não era filho também das campinas? E não foram, apesar disso, fortes, grandes, corajosos, e não prestaram eles preciosos serviços a Deus e ao nosso povo? E por que esse peregrino não pode, como eles, prestar bons serviços à nossa nação e ser um fiel servo de Jeová Altíssimo? Meus pais, eu sonho com o Messias. Tenho dentro do meu peito uma voz qual pássaro em galho frondoso. Anda me repetindo que não passará esta geração sem que ele venha. E aquele que nos anunciou hoje a palavra de Jeová na sinagoga me fascinou tanto que estou convencido de que é mesmo o libertador que tem sido anunciado desde os séculos distantes. Meu filho, deliras, disse-lhe o pai. Não deves deixar-te vencer por estas ideias. És moço, e a mocidade sempre se deixa arrastar por estas utopias momentâneas. Um simples carpinteiro parece-lhe um rei, e um tagarela qualquer um profeta e um Messias. Segue o meu conselho, meu filho. Sou experimentado na vida e sei o que são estas fantasias. Temos a lei e os profetas, e não há necessidade de que alguém nos venha aqui embasbacar com palavrórios inúteis. Estas palavras desceram tristemente na consciência de Estevão e sentiu a sua alma envolvida num sudário frio. Frio como se a morte tivesse roçado as suas asas nas suas faces, rosadas de jovem visionário. Por muitos dias, Cafarnaum andou em pleno alvoroço. O peregrino de Nazaré estava fazendo prodígios, quais nunca se haviam imaginado e visto. Estevão muitas vezes abandonava o barco e ouvir aquele que era para sua esperança o libertador de Israel. Anelava muito falar com ele, mas não se animava. Diante dele, sentia-se pequeno, vil, impuro, mas tinha ímpetos de ir beijar-lhe as mãos santas que tinha visto acariciar os cachos de ouro das criancinhas. Num sábado, assistia atônito à expulsão de um demônio do corpo de um infeliz na sinagoga. Misturou-se então com o povo que comentava o caso e dizia: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Acompanhou-o a multidão pelas ruas estreitas. Ao seu lado, com grande pasmo, notou que iam os irmãos Simão e André. Como ele, pescadores, para onde iriam? Depois de caminharem mais um pouco, estacaram na frente de um casebre rústico. Era a casa de Simão. O peregrino entrou dizendo: a paz seja nessa casa. O povo ficou a espreitar pela porta. Estevão, esgueirando-se, empurrando, rojando-se por terra, conseguiu olhar por uma pequena fresta que havia descoberto na parede, junto à porta. Simão disse ao seu hóspede: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e cura minha sogra que está enferma, com muita febre. Jesus, então, levantou-se imediatamente e foi onde estava a doente. Inclinando-se sobre ela, tomou-a pela mão e repreendeu a febre. A sogra de Pedro levantou-se logo tão sã como se tivesse estado a dormir o sono mais tranquilo de toda a sua vida. Dentre a multidão surgiu um grito de admiração: Salve, salve, hosana ao que vem em nome do Senhor! A estes seguiram-se muitos. O povo estava exultante. Parecia uma massa compacta de náufragos, salvos e miraculosamente,
que estivessem levantando as mãos aos céus em ação de graças. Naquele dia não houve tréguas na cidade. Cada qual se lembrava de um querido doente, depressa ia em busca do que sofria para levá-lo a Jesus. Ao pôr do sol pelas ruas, encontravam-se muitas camilhas carregadas por mãos misericordiosas. Nelas haviam doentes de toda espécie, que desde muito não viam aqueles lugares e que já não tinham esperança de tornar a ver. Estevão não foi para casa naquele dia. Queria mostrar a Jesus a sua profunda admiração. Que fazer? Não havia ele naquele dia curado 2 pessoas já? Certamente ele gostava de auxiliar os infelizes. Lembrou-se então que não muito distante do lugar onde morava, vivia sozinha uma velha cega. Jesus sem dúvida curaria. E Estevão então subiu a correr em busca da anciã. Ela estava sentada à porta de sua choupana. O jovem, respirando forte devido à pressa com que tinha lá ido, estacou na sua presença: "Salve, minha boa vozinha! És tu, Estevão? Pai seja contigo! Como vai a minha vozinha?" "Sempre no mesmo, meu filho. Sempre envolvida nesta escuridão sem fim, sem ver, sem poder apalpar com as minhas vistas estas campinas e este mar que amo tanto. Oh, meu filho, como desejaria ver ainda esses lugares que me viram nascer antes de descer ao Hades." "Minha vozinha, há na cidade um médico que lhe pode restituir a vista. Vim buscá-la para levá-la a ele." "Um médico? Oh, estou cansada de consultar os médicos. Já me martirizaram muito, consumiram todos os meus haveres e fiquei mergulhada sempre na mesma e tremenda escuridão. Mas este médico, a vozinha, não é como os outros médicos. É maravilhoso. Já curou sem remédios, sem instrumentos, um endemoniado na sinagoga e a sogra de Simão, o pescador. Eu mesmo vi isto. Venha, venha, Jesus de Nazaré lhe dará vista." "Sim, vamos, eu a acompanharei." "É verdade, Estevão, o que dizes? É o mesmo que esteve tantas vezes na sinagoga ensinando tantas coisas estranhas e que diz ser o Messias?" "Sim, é o mesmo. Vamos, vamos, sem perder tempo agora mesmo." Outros doentes irão a ele e o sol começa a declinar, e agarrando-a pelo braço, sem que a velha pudesse dizer algo pela comoção que experimentava, lá se foi Estevão, contente, arrastando atrás de si a anciã. Quando Estevão e a velha chegaram no lugar em que estava Jesus, uma grande multidão esperava que fosse curado os seus enfermos. O nosso rapaz estava impaciente. Para ele, os minutos pareciam séculos. A muito custo, pôde enfim chegar até Jesus, arrastando pela mão a cega e quase se sufocava entre a multidão que a comprimia e empurrava. Chegando que foi perto de Jesus, viu os seus olhos benévolos pousando no seu rosto e ouviu estas palavras: "E tu, rapaz, que desejas de mim?" Estevão provou uma forte comoção aquelas palavras e quase ia esquecendo de pedir-lhe o que desejava. Mas, cobrando ânimo, murmurou entre os dentes: "Quero que cures de cegueira esta pobre anciã." "Crês tu que eu a posso curar?" "Sim, eu creio, mestre." Então Jesus, cuspindo no chão, fez lodo e logo, depois de colocar nos olhos da cega, levantou os olhos aos céus e disse: "A ti te digo, vê." E naquela mesma hora, entre admiração geral, a ceguinha de Cafarnaum viu. Ela e Estevão prostraram-se perante Jesus, adorando-o.
O mestre levantou a ambos e, pondo uma das mãos ao ombro de Estevão, exclamou: Tu ainda me servirás de testemunha e serás bênção para muitos. Vais, a tua fé salvou a doente. À tarde morria perto do monte em que Jesus estava ensinando a multidão. As vagas depositavam a sua espuma na rocha e na areia. Uma tranquilidade magnífica envolvia todos e todas as coisas. Jesus ensinava. Homens, mulheres, crianças haviam abandonado suas casas para ouvir o Mestre. Lá estava Estevão. Havia conseguido arrastar-se até perto de André, um dos seus discípulos. Quando o sol não mais deu sinal de si, Jesus concluiu os seus discursos. Estevão ouviu então Jesus dizer a um outro discípulo que não estava muito longe dele: Onde compraremos pão para estes comerem? A resposta do discípulo foi: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Estevão lembrou-se de que tinha consigo o cestinho que a mãe lhe preparara e disse a André: Tenho aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Leva-os ao mestre. Que fará Jesus com tão pouca coisa, Estevão? Não sei, mas quero oferecer isto a ele. Ao menos o mestre terá o que comer. André foi então para Jesus e disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Jesus, levantando os olhos, viu o rapaz com o cestinho. Reconheceu nele o mesmo que lhe havia levado a ceguinha e aceitou a oferta. Não podia recusar um oferecimento e, por amor daquela fé tão grande, operou um milagre assombroso. Com aquelas coisas minúsculas, manjar de um pobre pescador, ele alimentou uma multidão numerosa. Quando Jesus, cansado, retirou-se num lugar ermo para repousar e orar, e a multidão, saciada, reuniu-se em grupos para passar a noite, esperando a volta do Mestre, Estevão ficou a palestrar em voz submissa com André. André, conta-me mais alguma coisa deste Jesus. Tens estado com ele muitos dias, deves saber bastante coisas a respeito dele. Satisfarei, Estevão, a tua curiosidade. Ouviste falar de um outro grande profeta que apareceu ultimamente batizando no Jordão? De quem entendes falar? De João, o Batista? Sim, eu fui discípulo dele. Pois bem, eu estava com este João quando Jesus foi ter com ele para ser também batizado. João não o queria batizar, mas, depois, estando Jesus, acedeu o seu pedido e batizou-o. Mas enquanto isto era feito, o céu abriu-se do oriente ao ocidente, e uma voz possante clamou: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus começou o seu ministério, anunciando que tu tens ouvido em Cafarnaum, João apontou-no dizendo: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e outro discípulo do Batista seguimos o novo Mestre. Durante uma noite estivemos com ele e ouvimos a sua palavra. Contou-nos de como sua mãe, ainda donzela, recebera um anúncio de um anjo, dizendo-lhe que seria mãe de um menino a quem chamaria Jesus e que seria filho do Altíssimo. Teve o seu Natal numa estrebaria na cidade de Belém, em Judá. Recebeu lá mesmo a visita, primeiro de uns pastores, depois de uns magos do Oriente. Fugiu com sua mãe e José, o esposo de sua mãe, para o Egito, para escapar à saga sanguinária de Herodes, o rei. Voltando de lá, habitou em Nazaré, trabalhando e meditando na obra que o esperava. No 30º ano de sua vida,
quando as experiências do mundo e o conhecimento profundo da índole humana haviam fortificado as suas convicções, subiu para proclamar o evangelho da salvação e do perdão. E achas tu que ele é o Messias? Assim ele diz, e o tem demonstrado com os seus atos. Mas por que então nasceu tão humilde? Porque, disse-nos ele, contrariamente o que julgam os homens, a missão do Messias é servir, é curar, é consolar, e somente um espírito humilde pode ir por toda parte, servindo, curando e consolando. Alguém que murmurava porque comia e bebia com pecadores e publicanos, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. André calou-se. As estrelas haviam bordado os céus com sua luz mimosa. Todos dormiam. Estevão reclinou a sua cabeça sobre os joelhos e adormeceu. O seu sonho foi a repetição daquele que Jacó havia tido em Betel, quando ia em busca de fortuna em casa de Labão. Estevão ficou ainda algum tempo trabalhando com seu pai. Jesus estava viajando com os seus discípulos pelas outras cidades da Galileia, mas a vida de pescador não tinha para Estevão mais encantos. Às vezes ficava horas silencioso, imóvel, fixando o movimento das águas. Aquele lago parecia-lhe agora estreito, incapaz de saciar a sede do seu ideal. Os remos pareciam-lhe algemas, o barco uma cadeia. A sua alma queria asas para voar. Certa noite em que estava com o pai lançando as redes, este falou-lhe: Estevão, meu filho, há muito que desejo falar-te. Fala, meu pai. Tua mãe disse que tu lhe manifestaste o desejo de abandonar o nosso barquinho amado e seguir atrás desse Jesus. Estevão, pensa bem no que fazes. Sabes qual tem sido sempre o meu grande sonho na vida? Ver-te feliz. Tu és o único filho. Tu herdarás a nossa casinha e o nosso barquinho. E eu, quando for velho, esperarei por ti ao lado de tua mãe, quando voltares deste lago. Embalarei nos meus braços os teus filhos, narrando-lhes os contos e as lendas do nosso povo. Tu foste o companheiro nas minhas lutas durante muitos anos. Como poderia pescar sem ti? Como podes deixar a tua casa, os teus pais, o teu trabalho para acompanhares um desconhecido e correres atrás de um futuro incerto e duvidoso? Meu pai, sou-te grato pelo amor que me tens. Nunca tinha pensado em abandonar-te, mas fora porque eu ainda não tinha escutado a voz da minha consciência. Tenho dentro de mim uma voz que me impele para um outro caminho. Agarro-me a este barco com todas as minhas forças, mas não posso nele permanecer. A minha alma me abandona e parece que neste barco só vejo o meu corpo inerte. Isto não é porque não te ame, e não ame também a minha mãe. O meu amor por vós é ainda o mesmo. Posso medir o vosso sacrifício em criar-me, em tornar-me forte e feliz. Mas que posso fazer? Quando uma voz que parece a voz de Jeová manda que eu siga outro destino? Tenho sempre diante de mim a figura do Nazareno nas vigílias, nos trabalhos, nos sonhos. Vejo-o de pé com o braço estendido, mostrando-me legiões de pecadores que esperam a luz da verdade, legiões de oprimidos que aguardam a liberdade. Ao mesmo tempo ouço a voz que me diz: vai, vai, anuncia a estes teus irmãos infelizes o que ouviste de Jesus. Muitos, pelo teu auxílio, salvar-se-ão. Vai,
Não posso fugir dessa ordem imperiosa. O ouço na vaga, no sibilar do vento, no zumbir dos insetos. Como posso, pois, pescar? Como posso ficar aqui enquanto milhares descem ao Hades malditos por causa dos seus pecados? Lembra-te do profeta Jonas, meu pai. Recebeu uma ordem de seguir para Nínive e anunciar aos seus habitantes o castigo de Jeová. Ele não obedeceu, tomou um navio e foi para Tarsis. A desobediência, porém, não lhe foi propícia. Experimentou o sabor amargo do castigo. Abandonado no mar, tragado pelo monstro, vomitado na praia. Não me aconteceria o mesmo se abandonasse a minha vocação? Meu pai, dize-me, conscienciosamente, posso eu destar-te ficar? Fez-se um silêncio prolongado no barco. O homem apoiou a cabeça entre as mãos calejadas, como se estivesse a orar. Nada respondeu. Meu pai, por que não me respondes? A lua brincava com as vagas e a sua luz, a espuma que ia repousar no seio da água, parecia um bordado cravejado de diamantes. O homem não respondeu ainda desta vez. Estevão experimentava uma tristeza vaga. No seu íntimo travava-se a grande luta do ideal contra o sentimento. Meu pai, responda-me. Filho do meu coração, há vezes na vida em que precisamos pensar muito antes de agir. Estava pedindo ao Senhor a direção neste caso. A minha vontade é que tu fiques comigo, mas não posso ir contra o teu ideal. Parte-se o meu coração em pensar que não te terei mais para companheiro em minhas lutas. Entrego-te a Deus, Ele dirigir-te-á, e se este Jesus for verdadeiramente o seu ungido, nada tenho a fazer senão curvar-me submissamente à sua vontade. Para onde fores, porém, lembra-te de que a casa dos teus pais é sempre o teu lar, e que este peito estará sempre à tua disposição, desde que as desilusões da vida te façam desejar um regaço amigo, para que nele descanses e te consoles. Neste momento, a lua descobriu nas faces daquele pai 2 lágrimas. Estevão, abandonando os remos, curvou-se reverentemente e beijou as mãos do pai, enquanto 2 lágrimas caíam também dos seus olhos. Levanta-te, meu filho, se na nova empresa em que te lanças, tão forte quanto tem sido no nosso mar, assim como esperavas com calma e sorridente as vagalhões que não raro apareciam fazer sussobrar esse nosso barco, encara também as eventualidades da tua futura carreira. Sê feliz e honra o nome que te leguei. A oração de teu pai acompanhar-te-á sempre. Estevão, tendo voltado ao seu posto, ouvia calado. Quando o pai cessou de falar, o filho disse: Desejaria que nesta hora, meu pai, tu orasses por nós a Jeová. Contigo e com a mamãe tenho aprendido a louvar o nosso Deus. Quero ouvir ainda uma oração dos teus lábios, que me encomende ao Senhor. Sim, oremos, Estevão. Os 2 homens viraram o barco para a banda de Jerusalém, prostaram-se, um ao lado do outro, e em adoração ao Altíssimo, o mais velho dos 2 abriu a sua boca e orou: Senhor dos exércitos, Deus de nossos pais Abrão, Isaque e Jacó, prostrados perante a ti, nós te adoramos e louvamos o teu santo nome. Tu sabes como te havemos servido com lealdade desde os primeiros dias da nossa existência e como sempre meditamos na tua lei para não pecar contra ti. Ainda agora, Senhor, em que estamos resolvendo
graves problemas de nossa carreira terrena. Queremos pedir-te a tua direção. Ouve-nos e atende-nos, conforme a tua benignidade. Senhor, eu tenho este filho que comigo está curvado perante ti. Sonhei para ele o que tu sabes. Tu traças, porém, o caminho dos homens e a vida de cada um está nas tuas mãos. Apareceu aqui na Galiléia um profeta chamado Jesus e que diz ser o teu enviado. E em verdade tem feito maravilhas tais como ninguém fez até o dia de hoje. Ninguém o pode acusar de coisa alguma ruim, só fez o bem. Meu filho quer ajudá-lo a espalhar a nova doutrina que este Jesus anuncia. Neste lago, o meu Estevão não se sente mais feliz. Aqui não há mais oportunidade para a sua vida. Senhor, ele ouve uma voz dentro de si que lhe ordena que vá espalhando as novas desta doutrina de Jesus. E esta é a tua vontade? A ti entrego este que é carne da minha carne. Tu sempre o abençoaste. Abençoa-o ainda. Abençoa-me também a mim e a sua mãe, para que suportemos, resignados a separação. Se tu assim ordenas, Senhor, eu obedeço. Tu me deste este filho, mas é sempre teu. Permite que ele seja fiel a ti até a morte. Que a sua vida seja um adorno para o teu nome glorioso. Sejas tu louvado pelos séculos dos séculos e todos bendigam sempre o teu santo, o teu maravilhoso nome. Amém. Amém, repetiu Estevão. Aproximaram-se da costa, arrastando a rede. A navegação era um pouco penosa. Parecia arrastar consigo algum corpo estranho, tão pesada que vinha. Quando puderam arrastar na praia a rede, ficaram atônitos. Estava repleta de grandes peixes. Que maravilha, disse o pai, nunca apanhamos tantos. É sinal de que o Altíssimo está anuindo aos nossos planos. O céu começava a atingir-se levemente para a banda do nascente. Na praia apareceu um vulto. Cabelos soltos ao vento, vinha se aproximando dos pescadores. Estevão e o pai colocavam emocionados os peixes nos cestos, contando-os 153, disse o mais velho. 53, repetiu o filho. Uma bela pescaria, a mais importante de nossa vida, e tu vais embora. Serei pescador de homens. Que coisa melhor desejaria eu? Lembra-te que já pediste a bênção de Jeová. É verdade, mas um pai sempre pensa na felicidade de seu filho. Nisto o vulto, sem ser pressentido, pois parecia nem roçar o solo, parou atrás do pai de Estevão e, colocando a sua mão no ombro do pescador, murmurou docemente: Não temas, crê somente. Ambos, pai e filho, levantaram pasmados os seus olhos e Estevão exclamou: Jesus! Este então disse: A tua fé é grande, meu filho. Mais uma vez eu digo: tu ainda me servirás de testemunha e serás de bênção para muitos. E desapareceu. Dentre os que tinham ouvido a sua palavra, Jesus tinha escolhido 12 homens para o acompanharem em suas viagens e para os instruir em justiça e piedade. Mas estes não eram suficientes para o seu trabalho. Havia muitas multidões que necessitavam ouvir as boas novas do reino e Jesus não podia estar em toda parte. Chamou, pois, a si os homens de boa vontade e expôs-lhes as necessidades do povo e perguntou quem estava pronto a abandonar casa, parentes e amigos para ir às almas perdidas de Israel e anunciar-lhes o ano aceitável do Senhor.
muitos se apresentaram. Deles foram escolhidos 70. Entre eles estavam Estevão, jubiloso de poder entrar na milícia de Jesus. Este os teve consigo durante algum tempo para ensinar-lhes como deviam proceder em seus trabalhos. Depois, partiram 2 a 2, seguindo o itinerário que o mestre lhes indicara. Haviam de passar por aldeias e cidades que estavam à direita, ao caminho que ia para Jerusalém. Estevão e seu companheiro abandonaram imediatamente suas casas. Nada levaram consigo a não ser a roupa que tinham nos corpos. Caminharam pelas longas estradas banhadas de sol e cobertas de poeira. Tinha o coração cheio de esperança e seus olhos faiscavam de contentamento. Haviam de passar por Samaria e esperar Jesus em Jericó. Toda casa em que chegavam para pedir agasalho, diziam: "Paz seja nessa casa." Muitas vezes eram bem recebidos. Lavavam-lhe os pés cansados, ofereciam-lhes alimento, cama, roupa. Outras vezes eram insultados: "Ide-vos daqui, vagabundos e mentirosos." Em toda casa anunciavam a Jesus, contando as maravilhas que fazia, dizendo: "É chegado a vós o reino de Deus." Muitos eram curados de suas enfermidades em nome de Jesus. Estevão era incansável na sua tarefa. O companheiro, porém, começava a esmorecer. As lutas diárias, o escárnio da população, a perseguição dos principais das sinagogas o intimidavam. Muitas vezes propusera a Estevão que voltassem, mas o jovem pescador sempre conseguia que o seu cooperador recobrasse ânimo. Em Samaria, as perseguições redobraram de força. Em muitas aldeias não conseguiram entrar. Em outras, tendo entrado, logo que ouviam a sua mensagem, eram maltratados e expulsos. Um dia estavam em uma povoação samaritana, falando contra as vãs práticas e a tradição. O povo levantou-se contra eles com furor. Foram agarrados e esbofeteados. Alguns até puxaram-lhes os cabelos, cuspiram-lhe nas faces. Foram atirados para fora dos seus termos com uma saraivada de pedras, que os feriu, deixando doloridos e prostrados por longas horas. Quando se reanimaram um pouco e quiseram andar, um olhou para o rosto do outro e, vendo o estado em que haviam ficado, entristeceram, e 2 lágrimas rolaram pelas faces do companheiro de Estevão. O povo não compreende a nossa doutrina. O nosso sacrifício é inútil. Deixemos tudo, a casa, os pais, o ofício, e aqui estamos sofrendo atrozmente. Não estamos, Estevão, perdendo a nossa vida? Enon, sê forte. Não te lembras das palavras que nos disse e repetiu muitas vezes o Senhor Jesus? Eu não as esqueço. Lembra-te, orem assim: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo e no século futuro, a vida eterna. Sim, as promessas são grandes. O homem não pode viver só de promessas. Mas, Enon, reflete. Pode-se colher o fruto antes de ser plantado? Como queres tu ganhar uma batalha sem combatê-la, sem padecer? Podes ter razão. Acho, entretanto, depois das duras experiências que tivemos, que não andamos acertados em abandonar os bens que possuímos em nossa terra. Estevão, voltemos. Não sinto coragem suficiente para continuar. Um dia ou outro perderemos a vida e não mais cantaremos os nossos salmos na amada sinagoga, nem remaremos em nosso belo lago da Galileia.
Ênon, cala-te. As tuas palavras penetram em meus ouvidos como espinhos. Insensato irmão meu, não sabes que aquele que lança a mão do arado e olha para trás é indigno do reino dos céus? Jesus já nos tinha avisado que no caminho havíamos de encontrar agruras 1000. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Tu, portanto, quando te apresentaste para este trabalho, não ignoravas isto. Por que não deixaste que outro viesse em teu lugar? O mestre não te obrigou a abandonar o que deixaste em Cafarnaum. Vieste porque quiseste. Por que queres voltar, então? Não te acompanharei. A minha vida é de Jesus e se for necessário sacrificá-la para o seu bem, que importa isso? Entrei na peleja sabendo que me podia trazer até a morte. Não quero ser um servo vil. Vamos, companheiro, trabalhemos enquanto é tempo. Não te seguirei mais. Vou curar estas feridas em casa. Jesus nunca será rei, nunca dominará Israel. Não quero deixar a minha vida em pedaços pelo caminho, buscando uma glória que não existe. Vem tu comigo. Antes, quero morrer aqui nesta terra estranha do que voltar. Sou daqueles que se deixam partir pelo meio, mas que não se dobram. Antes, desejo morrer combatendo o meu ideal do que viver e assistir ao enterro dos meus sonhos. Sou da escola de Amós. Não temo ameaças, não retrocedo perante as perseguições. Jeová estando comigo, nada temo. O Senhor é a força da minha vida. De quem temerei? Tu és um sonhador, como tu já o fui, e por isso parti de casa. Mas voltou-me a razão. Tudo que estamos fazendo é loucura. Segue tu a Jesus e eu serei sempre discípulo de Moisés, a Deus. Então deixas-me só? Acompanhas, se não quiseres que te abandone. Para trás não, a Deus. Que Jeová te abra os olhos e tenha misericórdia de ti. Eu prossigo no meu caminho. Saúda os meus e dize-lhes que só voltarei quando tiver concluído a minha obra. À tarde ia morrendo. Ênon e Estevão abraçaram-se. Adeus, a paz seja contigo. E cada um tomou a sua direção. Quando a noite bordou de estrelas o firmamento, entre os dois missionários havia uma grande distância, mas a maior distância era a que existia entre os seus destinos. A manhã seguinte encontrou Estevão ajoelhado debaixo de uma figueira. Orava: Senhor dos exércitos, louvado seja o teu santo nome. Hoje estou só, abandonado entre gente estranha. Só tu estás comigo. Fortalece-me, Senhor, e permite que possa ser fiel até que conclua a obra que Jesus me designou. Dirige-me em tudo. Tem compaixão do teu povo e perdoa-lhe os seus desatinos. Permite que eu te confesse sempre e mostre aos homens que Jesus é o teu enviado. Sou pequeno, Senhor. Dá-me da tua grandeza. E se a morte me encontrar no caminho, recebe-me tu nos tabernáculos eternos. Guarda na tua misericórdia os meus pais e fortifica-os na tua esperança. Livra-me das tentações e dos inimigos para que torne conhecida a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E depois seguiu ainda trôpego, em jejum, o seu longo caminho. Passaram-se muitas semanas. À 10ª hora, o povo de Jericó estava se preparando para a última refeição do dia. Despercebido, entrou por uma das portas da cidade um jovem. Não trazia sandália nos pés, a sua roupa estava muito gasta. A sua tez denotava que tinha suportado por muito tempo o clamor inclemente do sol. Pelo seu andar lento, percebia-se que vinha cansado.
Seu rosto macilento dizia que grandes padecimentos deviam ter fustigado aquele estranho. Naquela hora, havia pouca gente na rua. Os poucos que o encontravam, olhando-o e vendo-o tão miserável, passavam sem saudá-lo. Era Estevão. Longa era a sua história de evangelista. Havia padecido muito, mas lá estava no ponto terminal de sua viagem, onde esperaria Jesus e a sua comitiva. Nos rostos que via passar, pousava o seu olhar para ver se alguém lhe perguntaria quem era e o que queria. Nas casas, todos riam e, assentados à mesa, jantavam, e ele estava cansado, sedento, faminto. Tinha receio de pedir hospedagem em alguma casa e ser insultado. Finalmente, depois de ter levantado os olhos para o céu, animou-se a bater em uma porta. Quando esta se abriu, disse: Pai seja nesta casa. Pai seja contigo, o que queres? Venho de longe. Estou cansado e tenho fome. Posso assentar-me convosco à mesa? Vem, entra. Quem é? Chamo-me Estevão. Sou da Galiléia, filho de um pescador de Cafarnaum. Estou aqui em nome de Jesus. A casa em que Estevão entrara era uma das menos vulgares de Jericó. Pelos móveis e utensílios, via-se que seu dono, o locatário, não pertencia à classe pobre. Ao redor da mesa estavam reclinados um homem de meia idade, uma mulher e duas donzelas. O homem, de aspecto rude, ficou tocado quando viu Estevão. Mostrou-se curioso de saber a sua história e por isso pensou em abrigá-lo. Chamou um dos criados e disse-lhe: Lava os pés a este estrangeiro, dá-lhe uma roupa nova, um par de sandálias e fala-o reclinar conosco à mesa. O criado fez o que lhe havia sido ordenado. Estevão sentiu um grande refrigério. Havia, depois de tantos dias, encontrado corações generosos. Comeu em silêncio, com sujeição. Depois que tinha terminado a ceia, quando já as lâmpadas iluminavam o aposento, o hospedeiro dirigiu a palavra a Estevão. Disseste que está aqui em nome de Jesus. Quem é esse Jesus? Conta-nos, ó rapaz, a tua história. Quem sabe se eu não te posso ser útil. Estevão contou-lhe sua história e anunciou-lhe Jesus. Interessa-me nesse Jesus, disse o hospedeiro. E tu, me dizes que virá por aqui de viagem para Jerusalém. Quando passará? Poderei falar-lhe? Não sei a época exata. Vim preparar-lhe o caminho. Não demorará. Falar-lhe-ei de ti. Ele atende a todos que o procuram. Em verdade, a tua é uma história interessante. Sou rico, meu rapaz, mas tudo daria se pudesse ter um ideal como tu. Não tenho paz. Os meus concidadãos não me amam, não sei porquê. Poderia Jesus dar-me a paz? Sim, se nele creres com fé. Não ouviste a quantos tem salvo e tem curado e tem consolado? Darei muito dinheiro a esse Jesus se ele me ensinar o caminho da verdadeira felicidade. Tenho trabalhado para ter dinheiro, e a riqueza não me tem dado nunca a tranquilidade que intensamente desejo. Jesus não aceitará os teus bens. Ele deseja o coração do homem e não vende as suas bênçãos. Entendo que precisa de um novo espírito. Necessitas colocar um tesouro nos céus. Por enquanto, só tens um na terra. Ensinar-te-ei o caminho que te levará a Jesus e ele te ensinará o caminho que te trará a salvação. Obrigado, obrigado. Vai deitar-te agora. Descansa, heróico rapaz. És bem-vindo nesta casa. Enquanto estiveres em Jericó, serás meu hóspede.
Quero mostrar aos meus concidadãos que Zaqueu, o publicano, é também capaz de fazer um pouco de caridade ao seu próximo. Estevão ficou vários dias em Jericó antes que Jesus chegasse. O jovem discípulo, amparado por Zaqueu, estava fazendo seu trabalho. Pregava nas praças e no mercado, entrava em casas onde havia doentes. A ninguém deixava de anunciar a salvação em Cristo. Por algum tempo, a cidade ficou revolucionada com o ensino do jovem pescador, especialmente porque, ao seu lado, sempre se achava o chefe dos publicanos, hospedeiro de Estevão. Zaqueu havia feito grandes mudanças em sua vida. Na cobrança dos impostos, era mais clemente e não deixava de sorrir complacentemente a quem o saudava. Estevão havia ensinado ao célebre usurário qual era o valor permanente da vida, revelando-lhe os mistérios divinos e fazendo-lhe erguer os olhos de mesquinhez terrena para as alturas límpidas e puras dos céus. Todos aguardavam ansiosos a chegada do maravilhoso Jesus. Nos cantos das ruas, formavam-se grupos que comentavam as palavras que ouviam da boca de Estevão. Estevão tinha especial interesse num cego que costumava sentar-se à margem da estrada, perto da porta de entrada, oposta à que se abria para a banda de Jerusalém. Queria curá-lo, mas, apesar de sua fé, não conseguia. Entretanto, confortava-o dizendo que, se pedisse a Jesus a cura, este o curaria. Contava-lhe para animá-lo a história da ceguinha de Cafarnaum e de outros tantos enfermos a quem o mestre havia restabelecido em sua saúde. A maioria do povo manifestava simpatia ao jovem evangelista. Somente alguns escribas e fariseus e outros poucos inimigos de Zaqueu não o viam com bons olhos. Certa tarde, não muitos dias antes da festa da Páscoa, chegou um homem de uma aldeia próxima, contando que, bem perto, havia de vir uma comitiva numerosa, guiada por um certo Jesus, homem compassivo, sábio, que conhecia as Escrituras e que operava verdadeiras maravilhas nos doentes. Como um relâmpago, a nova atravessou a cidade de uma a outra extremidade. O povo logo se aglomerou pelas ruas e praças. Uma porção saiu estrada fora encontrar o mestre. Estevão ia à frente. Zaqueu não estava na cidade, mas tinha de chegar de Betânia antes da noite. Por isso, não se achava entre a multidão. Estevão, passando perto do cego, seu amigo, disse-lhe: Bartimeu, tem bom ânimo. Aí vem Jesus. Hoje mesmo te dará a vista. A companhia, capitaneada por Estevão, em breve achou os viajantes, em cujo meio estava Jesus. O jovem missionário prostrou-se perante o mestre, murmurando: Salve, meu Senhor! E o povo aclamou, num grito entusiasta, o ilustre visitante: Hosana! Salve o que vem em nome do Senhor! Jesus, comovido pela recepção que recebera, e notando a fidelidade do seu discípulo, saudou-os: A paz de Jeová nosso Pai seja convosco. As duas comitivas uniram-se então e aproximaram-se da porta da cidade. Lá estava Bartimeu, que logo ouviu o murmurio do povo e as acentuações de júbilo. Perguntou ao que vinha na frente: É ele que vem? Sim, é Jesus Nazareno. Mas o que tens com isso? Arreda-te do caminho. Mas o cego não saiu de onde estava. Não podia deixar de pedir ao bom Salvador a vista. Não podia ficar na escuridão quando perto de si passava tão grande luz. Com quanta força pôde dispor, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quiseram abafar a sua voz. Que atrevimento daquele homem mendigo e cego estorvar a marcha do Messias! Estevão, entretanto,
estava ao lado de Jesus. Quando se aproximaram mais do cego, o discípulo segredou ao ouvido do mestre: Senhor, cura este cego. Há muito tempo que te espera, crente que tu podes fazer o que não consegui. Salva-o das trevas. Jesus mandou então que lhe fosse trazido Bartimeu, que, tendo-lhe pedido a vista, a obteve imediatamente, ao mesmo tempo que as seguintes palavras soavam doce aos seus ouvidos: Vê, a tua fé te salvou. Estevão estava tão alegre quanto cego. Estava começando a colher os frutos do seu trabalho, porfiado e incessante. A multidão, no auge do entusiasmo, delirava. De repente, uma voz começou a cantar: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E o povo respondeu uníssono: Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. E assim, louvando a Jeová, o prestígio ia atravessando a cidade. Nunca em Jericó houve tanta alegria, tanta esperança, tanto movimento como naquela gloriosa tarde do mês de Adar. Quando Zaqueu chegou montando seu soberbo cavalo, que tinha mandado vir da Arábia, encontrou a cidade em alvoroço. Adivinhou logo o que estava acontecendo. Sem dúvida alguma devia ter chegado o Senhor de Estevão. O coração pulava dentro de seu peito e sentiu um choque tão forte que quem estivesse perto poderia notar a sua comoção pelas pulsações nervosas que revelavam na sua fronte. Saltou célere do cavalo e atirou as rédeas na mão do criado e desatou a correr pela rua. Próximo que esteve da multidão, quis abrir um claro para passar e chegar até Jesus, mas não pôde. Levantou-se nas pontas dos pés, mas nem podia enxergar por cima da cabeça dos demais, porque era de baixa estatura. Que fazer? O povo dirigia-se para o lado da sinagoga. Na rua paralela que estava Jesus não havia muita gente. Por ela desatou a correr. Quem o via admirava-se e escarnecia dele. Como corre o miserável usurário! Alguém gritou atrás dele: Este Jesus é pobre, não poderás arrancar da sua bolsa nenhuma moeda. Imperturbável, continuou na sua carreira, transpôs a distância de diversas quadras e depois girou à esquerda. Finalmente, estava à frente da onda humana. Apressado, agarrou-se a um sicômoro que havia em frente à sinagoga e trepou com a mesma agilidade de um gato. Do seu observatório pôde ver o mestre. Quando este chegou debaixo do sicômoro, viu-o. Estevão também o descobrira entre a ramagem. Imediatamente falou a Jesus: Aquele homem é Zaqueu, o meu hospedeiro. É digno que fique hoje em sua casa. Tem um coração atribulado e espera de ti a paz. Ajuda o Senhor. E o Nazareno acedeu logo ao pedido, parando e dizendo ao publicano: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desceu sem demora, agitado, comovido por tamanha deferência. Jesus, Senhor, sou indigno de ti, mas vem, a minha casa é tua casa. Zaqueu mandou aprontar o melhor jantar que podia ser servido. Ele mesmo lavou os pés cansados do mestre, mandou chamar os músicos, convidou os seus amigos. Jesus pouco comeu. A sua comida predileta era fazer a vontade do Pai, anunciar o evangelho do arrependimento, perdão e salvação. Zaqueu bebia com avidez as suas palavras e não deixava de fixar o mestre. Sentia muita simpatia por aquele homem. Experimentou repentinamente uma forte comoção dentro de si, como se estivesse assistindo a um drama sensacional.
Ao passo que Jesus discorria, o seu passado revivia em sua memória. Ouvia dentre a voz do passado o grito de ódio daqueles de quem havia extorquido dinheiro na cobrança dos impostos. Via pelas ruas às dezenas os pobres que em vão tinham pedido socorro à porta de sua mansão. Em verdade, era um miserável, um indigno. Quando o mestre parou de falar e olhou para ele com um olhar indagador, Zaqueu não se conteve e, levantando-se, enternecido até as lágrimas, lívido como um morto, trêmulo na voz, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus levantou-se. Entre o assombro geral, respondeu: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na casa de Zaqueu, quase todos dormiam. Jesus, no seu quarto, ajoelhado, orava. Zaqueu e Estevão, na sala de jantar, conversavam em voz submissa, e em ambos havia lágrimas rolando pelas faces. De repente, o primeiro abraçou e beijou o discípulo de Jesus, dizendo-lhe: Estevão, agora tenho paz. Graças ao Altíssimo sejam dadas. Foste tu que trouxeste a felicidade a esta casa, fazendo com que o Mestre fosse meu hóspede. Que poderei fazer para ti? Nada. Sê feliz. Ser fiel até a morte, cumpri o meu dever. Lembra-te só de mim quando orares ao Pai. Fica em minha casa, quero estar contigo para que me sejas conselheiro na vida. Não posso. Jesus certamente tem para mim outro serviço. Outros como tu precisam de Jesus e do meu pequeno trabalho. Amanhã irei com o Senhor. Estevão, fica ao menos alguns dias, mas preciso de ti. Para que, Zaqueu? Prometi, como ouviste, repartir a metade dos meus bens aos pobres. Tu conheces os que nesta cidade têm necessidade de alimento, de roupa, e tu poderias ajudar-me a fazer a distribuição. Fica comigo. Depois irás com Jesus novamente. Alcançá-lo-ás em Jerusalém na festa da Páscoa, pois ele vai celebrá-la lá com os seus discípulos. Estevão, fica. Tu farás um trabalho bom entre os que sofrem. O desejo de Estevão era, porém, partir, estar com o seu Senhor. Tinha saudade dos tempos em que podia ouvi-lo diariamente e ver os portentos que realizava. Do outro lado, lembrava-se dos pobres de Jericó. Conhecia os seus nomes, as suas moradas, as suas necessidades. Que fazer? Refletiu muito, mas não pôde decidir-se. Amanhã te darei a resposta, Zaqueu. Consultarei a vontade do Mestre. Boa noite. Boa noite, e que o Altíssimo te dê um profundo repouso. Na manhã seguinte, Estevão, encontrando-se com Zaqueu, disse-lhe: Fico contigo. É a vontade do Mestre. No dia de sábado, festa da Páscoa, na 10ª hora, Estevão atravessava o Jardim das Oliveiras em Jerusalém. Sob uma árvore estava um homem assentado num tronco caído com a cabeça entre as mãos. As rugas da sua fronte revelavam uma dor atroz. Estevão viu aquele homem e sentiu por ele simpatia. Aquele seu semelhante não precisaria de consolo? Por que estava triste num dia de tanta festa? Aproximou-se do desconhecido que nem parecia pressentir a presença do viajante e tocou-lhe o ombro. Amigo, posso ajudar-te a espantar a tua tristeza? O que conservava a cabeça apoiada levantou o rosto. Um choque tremendo fez estremecer o corpo de Estevão e um grito fez-se ouvir: Tomé!
Estevão, como estás aqui? Por que estás tão triste? Onde está o mestre? Um soluço de Tomé interrompeu as perguntas de Estevão. Ambos silenciaram. O vento sacudiu os ramos do jardim. O viajante olhava o apóstolo de Jesus admirado, atônito. Que teria acontecido? Tomé, que significa esta tua angústia? Senta-te aqui ao meu lado. Precisava mesmo de um amigo. Contar-te-ei tudo. Estevão, foi bom para ti que não estavas aqui. Somos órfãos no mundo. O nosso sonho do Messias desvaneceu-se. O Sinédrio condenou e Pilatos crucificou o nosso mestre. Que? Jesus morreu? Sim. Ontem estava ele dependurado entre dois ladrões. Hoje está sepultado no horto de um tal José de Arimateia, homem rico. Estevão apoiou a cabeça no ombro do companheiro e um soluço irrompeu do peito do jovem. Tomé, que faremos nós sem o mestre no mundo? Que faremos, Estevão? Por um pouco, só se ouviu no bosque o soluço do pescador. Quando conseguiu dominar o seu desespero, disse a Tomé: conta-me como isto foi, quero saber. E eu que já pensava que, depois dos triunfos conseguidos, ele se assentaria no trono para reinar em Israel. Não é este um pesadelo, Tomé? O apóstolo então contou a tragédia que sacudira de lado a lado Jerusalém. Tomé, onde estão agora os outros discípulos? Alguns dispersos como eu, outros estão em casa de Maria, mãe de um rapaz chamado Marcos. Vamos procurá-los? Para quê? Estão todos tristes, abatidos, desenganados, parecem defuntos que tenham abandonado o sepulcro. Fiquemos aqui mesmo, ao menos o ar fresco do bosque nos refresca um pouco a cabeça. Não posso tolerar a vista das ruas e praças de Jerusalém. Não posso ver estes homens, estes assassinos de Jesus. Estevão, voltemos ao nosso mar da Galileia. Voltemos ao nosso trabalho. O nosso sonho dourado desvaneceu-se. Antes de partir, quero ver ao menos o sepulcro de Jesus e dizer adeus a um homem que tanto estimei e ao qual ofereci tudo. Queres acompanhar-me? Sim, amanhã irei contigo. Fiquemos aqui esta tarde. À noite levar-te-ei à casa de Maria, mãe de Marcos. Ela nos tem agasalhado e nos tem oferecido com generosidade do seu alimento e do seu teto. Farei como tu dizes. E ficaram lá, mudos, olhando para o chão com um pensamento vago, erradio. Quando a noite estava descendo, apoiado um ao outro, dirigiram-se meio cambaleando para a casa de Maria, mãe de Marcos. Quando foram ao sepulcro no dia seguinte, encontraram-no aberto. Lá no mais estava o corpo de Jesus. Tê-lo-iam roubado? Surpreendidos, voltaram para casa a fim de contar o que tinham visto. Ao limiar da porta encontraram Maria de Magdala sorridente. Tu ris enquanto todos choram, Maria? Tomé, Estevão, não há mais motivo para o pranto. Jesus ressurgiu, viu no horto perto do sepulcro. Falou-me e disse-me: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria, sonhas? Nunca se viu coisa tal. Certamente, os inimigos de Jesus levaram o seu corpo. Tomé, não duvides. É verdade, o Senhor ressuscitou. Aleluia! Feliz tu, mulher, que tens mais fé do que nós. Ó,
se o teu sonho fosse verdade. E levantando os ombros, lá se foi Tomé, amargurado, arrastando consigo Estevão, que parecia não ter mais vontade de caminhar. E perambularam todo dia pelos lugares solitários. À noite, quando voltaram, os outros discípulos disseram-lhes que Jesus os havia visitado. Tomé, Estevão, vimos o Senhor, ressurgiu, aleluia! Mas Tomé não creu, somente via a cruz maldita perante os olhos e Jesus morto. Lúgubres eram as suas palavras, quando a alegria dos apóstolos e discípulos respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Estevão, porém, quando se deitou na sua esteira, tinha uma forte esperança no seu coração, e depois de muito tempo, dormia tranquilo. 8 dias depois, estando todos os discípulos reunidos e as mulheres que acompanharam Jesus, este apareceu. Estevão lá estava. Jesus havia vindo especialmente para Tomé. Pai seja contigo, Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Tomé, caindo sobre os seus joelhos, respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus fez ainda muitos sinais entre os discípulos e muitas coisas lhes aconselhou. Estevão, aproximando-se do mestre, disse-lhe: Senhor, fiz o que me mandaste. Que devo fazer mais? Fica com teus irmãos em Jerusalém e ser-te-á dito o que deverás fazer. Tem sempre bom ânimo, filho meu. A igreja cristã em Jerusalém prosperava. Depois que Jesus subira para a casa do Pai, os discípulos haviam recebido dos céus o batismo de fogo, o poder de falar línguas estranhas e a força de testemunhar a respeito de Jesus. 5.000 pessoas já haviam sido batizadas. Os 12 apóstolos não podiam atender a todas as necessidades deste povo convertido e prosseguir ao mesmo tempo na grande campanha. Os conversos tinham tudo em comum. A todos repartia-se segundo as suas necessidades. Mas, apesar da boa vontade dos apóstolos, tudo não podia ser feito exatamente como era necessário. Estes achavam que a eles cabia a responsabilidade da administração dos bens, e não demorou a haver queixas. Os gregos achavam que as suas viúvas eram desprezadas. Muitas vezes, não recebiam o alimento necessário. Que fazer? Seria justo abandonar o ministério da palavra para servir às mesas? Não. Reuniram-se, pois, os discípulos todos e os apóstolos e trataram do assunto. Resolveram empregar então 7 homens que dessem todo o seu tempo a este serviço. Deviam estes varões ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A escolha era coisa difícil. André levantou-se e falou: há entre nós um jovem que desde a Galileia serve a Jesus. Foi um dos 70 enviados às cidades e aldeias perante o Mestre. Tem sido sempre fiel. Em Jericó fez um trabalho importante, do que muitos de nós somos testemunha. Chama-se Estevão. Tomé levantou e disse: voto em Estevão. Todos concordaram e Estevão foi o primeiro a ser escolhido. Com júbilo, ele começou a trabalhar com seus colegas. No seu trabalho, era escrupuloso, justo e zeloso, mas não deixava também de falar a respeito do Evangelho. Nas horas em que não servia às mesas, pregava as boas novas e curava enfermos. Entrava nas sinagogas desafiando a sanha dos inimigos do Nazareno. Falava ousadamente, citando com poder e perfeição as Escrituras.
Os inimigos do caminho não o podiam contraditar. Tinha consigo a arma invencível, a espada de Deus, isto é, a sua palavra. Os seus discursos pareciam catadupas que arrasavam os sofismas dos escribas. Nada temia. Muitos o ameaçavam de morte. O seu nome era repetido com raiva pelos principais dos sacerdotes. Até no templo dava o seu testemunho, era invencível. Quando abria a boca, as multidões silenciavam e dezenas se alistavam no rol dos convertidos, confessando a Jesus. Que fazer com semelhante homem? Uma sinagoga de libertinos, sirineus e alexandrinos subornou uns homens para que testificassem contra Estevão. Disseram que blasfemava contra Deus, Moisés, o templo e tudo quanto era sagrado para os judeus, e que dizia que Jesus havia de derrubar isto tudo por terra para reinar e governar. Um dia em que estava explicando ao povo as Escrituras, os seus inimigos, fazendo um grande alvoroço, agarraram-no e arrastaram-no perante o conselho. Lá, depois de o terem acusado, pediram que se defendesse. Ele, calmo, resignado, tranquilo, levantou-se, olhou para os céus, o seu rosto brilhava, cintilava, começou a falar. A história de Israel e as profecias foram trazidas à cena. A acusação das Escrituras era tremenda. Jesus, que eles haviam assassinado, era o Cristo. Não havia que dizer contra tão fenomenal discurso. Começaram a ranger os dentes. A raiva faiscava-lhes nos olhos. O ódio encrespava-lhes as mãos. Que fazer? O último recurso era a violência. A ela recorreram. E enquanto ele dizia ver os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus, os inimigos atiraram-se a ele como feras inclementes, deixaram a sua roupa em tiras, arrancaram-lhe cabelos, escarraram no seu rosto, puxaram-no com extrema violência para fora da cidade. As testemunhas tiraram as suas capas, armaram-se de pedras e começaram a lacerar com pedradas suas carnes. O sangue corria. Estevão via próximo o seu fim. Erguendo os olhos para o céu, exclamava calmo e satisfeito: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, olhou ao seu redor. Perto, viu um jovem, Saulo, que segurava as capas das testemunhas. Provou uma forte dor. Aquele homem podia, como ele, pregar o evangelho. Fixou os seus olhos nos de Saulo, que, não podendo suportá-los, abaixou os seus. Estevão sentiu a morte apertar-lhe a garganta. Ajoelhou-se então e, no último esforço supremo, ajuntando quanto voz tinha em si, exclamou: Senhor, não lhe imputes este pecado. E sua alma voou para Deus. A cabeça pendeu para trás e o corpo de Estevão caiu estendido de costas. Um raio de luz iluminou as suas faces, beijando o primeiro mártir do cristianismo, que com seu sangue estava vivificando a semente do Evangelho eterno.